E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu quero começar essa live de hoje agradecendo a Deus em primeiro lugar, porque Deus, ele é majestoso, Deus, ele é incrível, e eu quero agradecer a Deus por tudo, em primeiro lugar. Muita gratidão por pessoas que fazem parte da minha vida e pessoas que fazem parte da minha história. Atendendo a muitos pedidos, eu vou fazer uma live falando da doutora Deulaine Bezerra. Deulaine Bezerra, influenciadora, empresária, e eu vou falar sobre ela, tá bem? Para você que está aí do outro lado, vou pedir para você compartilhar essa live falando da Deulaine Bezerra, influenciadora e empresária que está presa. Deulaine Bezerra, o que a justiça não falou ainda e que o mundo espiritual ele mostra para mim. E o que ele mostra para mim, eu vou trazer para você que está do outro lado, tá bem? Hoje eu vou tocar em um assunto extremamente delicado. Um assunto pesado, um assunto que mistura fama, dinheiro, investigação criminal e energia espiritual. A influenciadora e advogada Deulaine Bezerra voltou ao centro de uma investigação extremamente séria. Segundo informações divulgadas pela imprensa brasileira, a operação envolve suspeita de lavagem de dinheiro em empresas de fachadas, ligada ao financeiro, ligada a integrantes de uma ficção ligada ao Brasil. E hoje eu não vim aqui condenar ninguém, até porque eu não sou justiça. Eu não sou justiça para me condenar ninguém. Quem condena é a justiça e não sou eu. Mas eu vim trazer algo que muita gente sente e que poucos têm coragem de falar. Porque existe a justiça dos homens. E existe a justiça espiritual. A justiça espiritual, ela também pesa. E a justiça espiritual, ela também condena. E quando eu comecei a olhar espiritualmente esse caso envolvendo a Deulaine Bezerra, e as primeiras coisas que me veio foi o aprisionamento. Eu vejo, primeiro, vamos lá. A Deulaine sai nas cartas. Primeiro, aprisionamento da Deulaine. Gente, é longo. Tá? Aprisionamento da Deulaine é longo. Eu vejo posicionamento, eu vejo queda, e vejo também, gente, que ela tem que tomar cuidado com muita traição. Ela precisa tomar cuidado com muita traição. Muita traição, ela precisa tomar muito cuidado. Deulaine precisa tomar muito cuidado com muita traição. O que mais me chama a atenção nesse processo não é somente a prisão, não, gente. É a profundidade das investigações. Porque, assim, deixa eu explicar uma coisa para você que está do outro lado. Quando envolve uma investigação, e principalmente envolvendo lavagem de dinheiro, organização criminosa, movimentação milionária, empresas laranjas e bloqueios de bens, possível ligação com algo aí, a justiça brasileira, ela se endurece muito. E na espiritualidade, o que eu vejo? Na espiritualidade eu vejo que isso ainda está muito no começo. Isso está muito no começo, mas muito no começo mesmo, tá bem? Muito no começo. Muita gente acha que tudo termina com uma prisão. E não é. Não é.
Todo mundo acha que tudo termina na prisão. Isso não é. A prisão é só uma porta de entrada. É só uma porta de entrada para uma investigação. E o que vem depois? A quebra de sigilo, análise financeira, depoimento, mensagem, documento, relações pessoais, empresas ligadas a parentes e pessoas próximas da Deolane. Eu vejo isso aqui. E eu preciso falar algo muito sério. Eu preciso falar algo muito sério. Eu vejo mais nomes surgindo aí. Pessoas próximas, pessoas da convivência, pessoas ligadas à estrutura financeira da advogada e até gente da família podendo ser chamada novamente pela justiça. Quando o mundo espiritual ele me mostra extremamente, o mundo espiritual ele me mostra extremamente o que eu estou falando aqui para vocês. Eu vou falar uma coisa que talvez vai chocar você que está do outro lado e que vai chocar muita gente. Eu vejo que a maior preocupação da Deolane hoje não é somente permanecer presa, não. A preocupação da Deolane não é só permanecer presa. É medo de que outras pessoas da família possam falar. Outras pessoas da família dela possam falar. Porque quando a investigação desse tamanho começa a ser pressão psicológica, aumenta aí e muita gente tenta salvar o quê? A própria pele. O que as cartas mostram para o Valcouto? As cartas mostram quedas de império. Eu vejo o império da Deolane sendo rompido. Vai ser rompido alianças, desconfianças, pessoas mudando discursos, pessoas que vão mudar os discursos. E isso, gente, é muito forte. Isso é muito forte mesmo. Isso é muito forte. Valcouto, a Deolane, ela pode sair da cadeia? É o que mais me chega. É o que mais chega para mim. São pessoas perguntando se a Deolane pode sair da cadeia. Espiritualmente, eu não vejo uma liberdade simples e rápida acontecendo, não. Não vejo. Eu vejo idas e voltas, vejo embates jurídicos, eu vejo habeas corpus, sei lá, esse pedido de liberdade aí que eu não sei nem falar o nome direito, não sei se habeas corpus, o que é esse trem, mas eu vejo luta de defesa, mas também eu vejo resistência do lado do quê? Resistência do lado da justiça. Eu vejo resistência do lado da justiça. Do lado da justiça, gente, do lado da justiça, eu vejo resistência. Do lado da justiça eu vejo resistência. Por quê?
Porque o processo aparenta ser muito maior do que o público que está aqui fora imagina, do que você imagina, do que você que está do outro lado possa imaginar. E tem outra coisa. Quando aparece suspeita de movimentação milionária, a investigação normalmente segue o quê? Segue o lado do dinheiro. Enquanto segue o dinheiro, acaba chegando no quê? Acaba chegando em outras pessoas. Acaba chegando em outras pessoas. Acaba. E acaba chegando em outras pessoas. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês que acreditam que ela vai conseguir provar a inocência dela. O que vocês acham? O que vocês acham nesse caso? Ainda vai explodir mais coisas? Queria que vocês comentassem aqui abaixo, compartilhassem essa live. Porque eu estou sentindo que o Brasil ainda vai ouvir muito sobre essa investigação. Muito, 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 muito. Eu repito para você, ninguém aqui está condenando ninguém. Ela segue sendo investigada, a defesa nega tudo, mas a espiritualidade, na espiritualidade, eu vejo um processo pesado, um processo longo, não é simples, é um processo pesado e um processo longo, com muita coisa ainda escondida vindo à tona. Eu vejo isso. E quando a espiritualidade mostra prisão, não significa apenas cela, gente. Não significa apenas cela. Não é apenas cela. Às vezes, a maior prisão é viver cercado, sabe do quê? De medo, desconfiança. Há pessoas prontas para abandonar você quando tudo começa a cair. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Às vezes, a maior prisão, eu repito para você que está do outro lado, é viver cercado de medo, é viver cercado de desconfiança e pessoas prontas para te abandonar quando tudo começa a cair. Simplesmente. Eu, Val Couto, eu posso afirmar uma coisa para vocês. Essa foi uma leitura espiritual, energética, sobre um dos assuntos mais comentados hoje no Brasil. Foi. E eu vou dizer uma coisa para você que está do outro lado. De todo o meu coração. De todo o meu coração. Eu peço a Deus que isso não aconteça. Eu peço a Deus que isso não aconteça. Eu não tenho nada contra a Deolane. Nada contra essa influenciadora. Não. Eu não tenho nada contra ela. Mas essa senhora, Deolane Bezerra, essa senhora, Deolane Bezerra, ela pode ser encontrada morta dentro da cela dela. Ela pode ser encontrada morta dentro da cela dela e disserem que ela tirou a própria vida. Repito, a espiritualidade mostra para mim que Deolane Bezerra corre risco de vida. Deolane Bezerra corre risco de vida. Corre risco de vida. Ela pode
ser encontrada morta dentro da cela dela, onde ela está presa, e falarem que ela tentou contra a própria vida. Não acredito nisso. Não acredito que a Deolane ela tenha coragem de ceifar a própria vida. Eu descarto que a influenciadora Deolane Bezerra ela tenha coragem de ceifar a própria vida. As cartas mostram para mim, e eu peço a Deus pela sua bondade e misericórdia, que não deixa isso acontecer. Não deixa. E que a justiça do homem seja guiada pela justiça divina. E que ninguém de um coração ruim, possa colocar nada na comida dela ou alguma coisa dentro, ou falarem que ela tentou e que ela tirou a própria vida. Porque o que eu vejo aqui é muito sério. Eu vejo claramente a influenciadora Deolane Bezerra podendo ser encontrada morta dentro da cela. Eu vejo. E a justiça alegando que ela tentou contra a sua própria vida. Descarto, em punho e grau, dentro da espiritualidade, que ela jamais faria uma coisa dessa com a própria vida. Ela jamais faria algo dessa natureza contra a própria vida. Se isso acontecer, eu peço para que Deus, na sua bondade e misericórdia, corte o que está aqui. Se isso acontecer, foi queima de arquivo. Se isso acontecer, é queima de arquivo. Eu não esperava que essa live chegasse a esse grau. Eu não esperava. Não esperava que esta live chegasse a esse grau. Quem gosta dela, eu vou pedir que ore muito por ela. Reze muito por ela. Se você é fã da Deolane Bezerra, eu sei que eu tenho muitos seguidores que é fã dela. Orem por ela. Coloquem ela em oração. Ela corre risco de vida. Eu encerro nossa live por aqui. Durante o dia eu vou fazer uma outra live falando sobre Portugal. Sobre a energia que eu senti em Portugal. E sobre a energia que eu senti no Porto. Atenção, meus seguidores do Porto em Portugal. Eu vejo algo muito ruim na direção do Porto. Daquela ponte que liga o Porto a Gaia. Uma tragédia muito grande podendo acontecer ali. Mas é um assunto que eu vou falar em uma outra live que eu vou fazer mais tarde. Atenção, Europa. Um tremor de terra. A espiritualidade, minha mentora espiritual, a cigana Nadjara, pede para alertar vocês da Europa. Um tremor de terra maior de que 7 pontos na escala Richard pode atingir a Europa. Países como Itália, Espanha, Portugal. Pode sentir esse tremor de terra de forma muito forte. Então, que a Europa também se coloque em oração. Mas eu vou falar sobre o Porto. Hoje, ainda em uma live, eu vou falar sobre o Porto em Portugal. Beijo, gente. Fiquem com Deus.
Que o Papai do Céu abençoe poderosamente a vida de vocês, tá bem? A espiritualidade acaba de me dizer que a mãe da Deulaine Bezerra e uma irmã pode ser presa. A mãe da Deulaine Bezerra, se não tiver uma carta na manga, algo que a proteja, ela pode ser presa. E uma irmã dela também pode ser presa. Ainda esta semana. Ainda esta semana. Atenção. A mãe da Deulaine Bezerra e também uma irmã podendo ser presa. Ainda esta semana. Ok? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Beijo.